o processo conta mais que o resultado, sendo que o resultado não é secundário de todo, mas efetivamente já houve fases finais com preparações com melhores resultados, com piores resultados, e depois a relação entre isso e a fase final é sempre diferente. Portanto, aquilo que importa efetivamente, apesar de ser importante ganhar, ser importante estar por cima, ser importante ganhar confiança, o processo, combinações de jogadores, treinar em jogo, treinar em competição, e no fundo testar isso neste jogo. Como tu disseste, o Jorge Braz a fazer aqui uma alterações importantes em relação ao jogo de ontem, onde só o Ricardinho se mantém no 5 inicial, com o significativo dado de ter o Zique e o Tomás Passó já aqui como titulares no 5 inicial, e o Zique nomeadamente, que faz logo o jogo transformar-se diferente para 3-1. Portugal, digamos, é melhor do que a Venezuela, em teoria. A Venezuela do segundo patamar, uma equipa que uma seleção que vai se estrear no Mundial este ano, está em processo evolutivo a esse nível, um bom treinador, jogadores experientes, vários tiveram na qualificação para o Mundial 2016, alguns novos, aposta na formação, jogadores já com muitos anos de futsal. Gostei do jogo que fizeram com o Japão, apesar de altos e alguns baixos, é tal consistência, é tal inexperiência, mas querer sair a jogar, querer construir soluções, defender bem, não houve muitos contra-ataques nesse jogo, depois falta algum talento em termos ofensivos, não é uma equipa organizada, é uma equipa com critério. O Colat tem momentos de concentração próprios ainda dessa inexperiência, mas está ali no segundo patamar, é candidato a estar seguramente nos oitavos de final, até pelo grupo que tem, onde é claramente superior à Lituânia do país organizador, e portanto candidato a estar certeza nos oitavos de final, e a partir daí depois tudo é possível. Os próprios intervenientes eram tão ambiciosos nesse aspecto, mas Portugal globalmente é melhor. Importante estar na frente do marcador contra estas seleções. A Venezuela mantém aqui na linha do meio campo, marcadamente individual, mas a fechar sempre o corredor do lado contrário. Isto possibilita, digamos, explorar o lado contrário, menos o jogo interior. Vamos ver como é que se comporta a esse nível da reação. Aqui ao lado tiveram distrações próprias dessa inexperiência no terceiro atacante, nomeadamente, e agora aqui muito bem o Zique a ganhar na frente e a conseguir rematar e abrir para o pé forte. Mas é Portugal, teoria melhor, mas gostei da Venezuela contra o Japão, e vamos ver como é que Portugal se comporta, sendo que é importante ganhar consistência em termos ofensivos, começar a tentar fazer depressa e bem e depressa, que não é tão fácil nesta fase, obviamente, depois só de 14 treinos e depois de alguns meses de paragem de alguns jogadores, mas bem, e agora penso que é a primeira chamada ao VAR para... O VAR não é VAR, Video System. Não foi utilizado no jogo com o Japão, mas agora ter aqui já essa utilização muito relevante também deste novo método, desta nova ferramenta, digamos assim, muito importante para as próprias características do jogo, e considerando naturalmente esta questão do jogo com suporte de vídeo, e Portugal nestes jogos de preparação vai ter justamente esta possibilidade, uma vez que irá também estar presente no Mundial, esta mesma questão, uma vez que esta medida visa sobretudo preparar da melhor forma a equipa das esquinas para o Mundial, e utilizará também pela primeira vez, como frisámos há pouco, esta tecnologia que quer sobretudo auxiliar as equipas de arbitragem. Sim. Esse é o ponto essencial deste mesmo suporte de vídeo. Sem dúvida, tem muito mais vantagens que desvantagens em prol da verdade esportiva. Houve aqui um lance passível ou dúvida de penalti, pelo que eu percebi não foi com o challenge dos treinadores, foi com importa só dizer isso rapidamente. Portanto, este sistema de vídeo é diferente do VAR só pelo facto de, só não, mas também pelo facto de não ter um vídeo árbitro, são os árbitros que vão ver, portanto não tem um vídeo árbitro assistente, digamos, diferente daquele nesse aspecto é diferente, portanto, sendo que no caso os árbitros podem pedir quantas vezes entenderem, ou portanto, podem entender quantas vezes quiserem ir ver lances passíveis no protocolo, que é golo, não golo, penalti, como seria o caso eventualmente, é o caso dos cartões vermelhos, expulsões e também de identidade errada, que é raro acontecer, é muito raro acontecer, mas é em prol da verdade esportiva. E depois os treinadores têm um challenge, um pedido por parte, que se tiverem razão continuam a ter esse pedido. Na verdade, se tiverem sempre razão, podem pedir quantas vezes entenderem. Claro que isto é uma gestão nova, o Eduardo vai estar no Mundial, e para completar esta fase de introdução neste aspecto, para os telespectadores perceberem, ou seja, é um investimento que a Federação faz nesta preparação, ou seja, mais nenhuma seleção está a fazer isto, ou seja, é um investimento
que os treinadores vão estar mais preparados, os jogadores vão estar mais preparados, vão avaliar isto. O Eduardo Coelho vai estar no Mundial, vai estar mais preparado que os outros árbitros quando lá chegar, e portanto no outro jogo infelizmente não houve nenhum pedido, ou seja, faz sentido estar e no fundo utilizar esse sistema. E aqui já não é início da Coelho ou a equipa de arbitragem a ter um lance passível de avaliação. Entenderam manter a decisão, está certo, mas bem pisto que certo. Esta gestão psicológica, e agora aqui mais uma oportunidade. É para o Zico, atenção a Ricardinho, quase que fazia o primeiro para Portugal, grande possibilidade para o capitão português. Ele, Pedro, que hoje cumpre a 175ª internacionalização, 175 internacionalizações por Portugal, pela seleção principal das esquinas, também um registro importante de Ricardinho, o único jogador que se mantém no 5 inicial de Portugal. É a estrela, obviamente, um dos símbolos do futsal mundial, da história do futsal, para muitos o melhor jogador de todos os tempos, para mim, candidato a melhor jogador de todos os tempos. Claro que isso é sempre difícil, mas as gerações são muitas, nomeadamente brasileiros de grande qualidade, mas seguramente está no top dos melhores jogadores de sempre do futsal, e é português, um jogador realmente incrível. Espero que mantenha. Há sempre aquela questão agora em cima da mesa, a questão de se acaba no Mundial, se continua para o Europeu. Espero que continue para o Europeu, é só um par de meses depois, e ele atinge aqui o jogo 175. Já se não fossem, mas isto não há SES, não é? Não fossem as lesões, ele teve fora do Mundial 2004, Europeu 2005, Europeu 2010, ou seja, algumas lesões, claro que todos têm, isto não há SES nisso, portanto, a verdade é que tem aqui 175 jogos, vai ter aqui uma dúzia ou 15 jogos conforme a prestação no Mundial. Se vier no Europeu, aproxima-se do Arnaldo 208, Benedito 181, e o Bebé também hoje, se cumprir, faz aqui o jogo 125, o segundo guarda-redes com mais jogos na seleção, depois do Benedito. Mas o Ricardinho, sem dúvida, jogador, teve aqui uma lesão, não jogava desde fevereiro, recuperou bem, treinou bem e está aqui, digamos, apto para o Mundial. Só dizer em relação ao jogo, Portugal a subir as linhas de marcação, já roubou uma outra bola, é uma das imagens de marca de Portugal, a capacidade que tem de defender com linhas defensivas subidas e no fundo isso traduzir ofensividade ao jogo logo no processo defensivo, digamos. Portanto, bem já Portugal por cima, como digo, é melhor que a Venezuela, em teoria, mas isto são 40 minutos, a Venezuela tem argumentos, mostrou alguma qualidade de jogo, é uma seleção, pese embora o estado socioeconómico do país, como sabemos, é difícil. Aliás, temos dois portugueses a treinar a seleção de futebol, o José Peseiro e o Nuno Presume, mas é uma seleção que... Já trataram a rescisão também com a Federação Venezuelana, também é uma notícia do dia. Ok. Mas de qualquer das formas, sim, o contexto é difícil no país, sem dúvida, e portanto também acaba de certo modo por condicionar alguns aspectos. Certo, mas pronto, mas a verdade é que o futsal tem agora a estreia no Mundial, um treinador advogado de formação, curiosamente, mas numa região onde o futsal e na altura o futebol de salão, onde teve um grande feito numa região onde em 97 foi campeão do mundo de futebol de salão na altura, pronto, na fase terminal do futebol de salão. Ele é dessa terra, desde muito cedo o contacto com o desporto, e a verdade é que foi treinador de formação, foi treinador da seleção sub-20, seleção de sub-17 teve o seu lugar no campeonato sul-americano, e a verdade é que é um treinador de qualidade. Agora, fruto desta prestação na Venezuela, a ser eleito o nono melhor do mundo este ano no troféu Futsal Planet, e efetivamente um treinador de qualidade, com a equipa a jogar, ambicioso, organizado. Os jogadores cada vez formam-se e começam mais cedo na prática desportiva. Chegaram dia 14, 15 de agosto, vão estar 19 dias em Portugal, jogar jogos, vão preparar o Mundial da melhor maneira, e a verdade é que com um staff alargado, médicos, nutricionista, apoio, ou seja, todas as condições, ou melhores condições possíveis para estar bem. Vêm desde cedo para a Europa, a questão dos fusos horários, estas questões todas de preparação, e a verdade é que a Venezuela, pela primeira vez a estar no Mundial, e pode ser uma das seleções que pode surpreender, pode ser. E tendo aqui adiante de Portugal, naturalmente, um resultado positivo, considerando ainda também a equipa de arbitragem. O Pedro Catita já fez referência há pouco ao árbitro Eduardo Coelho, tem como também outro árbitro para este desafio Cristiano Santos, o terceiro árbitro é Miguel Castilho. Por outro lado, o cronometrista é Pedro Costa para este encontro entre Portugal e Venezuela. Sim, no pavilhão polidesportivo de Rio Maior. Portugal depois rumo a Viseu para prosseguir esta preparação rumo ao Campeonato do Mundo. Recorde-se que arranca no próximo dia 12 de setembro na Lituânia.
E aqui mais uma oportunidade para a equipa portuguesa. Já a primeira rotação com o quarteto do Sporting, Éric, Pauleta, João Matos e Pani Varela. E portanto este quarteto agora de campo a ser no fundo a potenciar o conhecimento que tem por parte de serem jogadores do Sporting. O Sporting tem aqui 7 jogadores da versão 21-20, época 21-22, portanto há aqui um núcleo nesse aspecto. Aliás, nunca um clube tinha tido tantos jogadores numa comitiva, e agora aqui mais uma oportunidade. Atenção, esta falta sobre o Pauleta, nota ainda também para Éric Mendonça já estar na quadra, já estar em ação, portanto ele também hoje cumpre aqui números redondos no que a internacionalizações diz respeito, cumpre a 25ª. Já tínhamos feito essa referência no que diz respeito a Ricardinho, que cumpre no dia de hoje a internacionalização, bem entendido, número 175, aqui livre para Portugal. Poderá levar perigo para a baliza defendida por Villalobos. Já entraram o André Coelho, o Ricardinho e o Bruno Coelho para combinar este livro. Este livro é um livro que está aqui numa distância e numa localização boa, permite combinação em que deslocaliza os defensores. Há 2 jogadores na barreira, quase certeza. Se há 2 jogadores e um marcar, já fica um livre. Se potenciar a combinação, seja num passo ou 2 passos, para poder rematar em boa situação. Às vezes Portugal consegue fazer, está ali numa zona ótima para potenciar esse aspecto. Atenção a Ricardinho, deixa ali para o remate de André Coelho, ainda a insistência de Portugal. Eu penso que a bola bateu no João Matos, ou não? Não sei se foi contra o João Matos. Também não fiquei ali com a melhor sensação do lance. Não tive a certeza. A petição era importante para esclarecer essa mesma questão, quando vemos na imagem o camisola 4 da equipa da Venezuela, o Terán. Sim, foi no adversário. Mesmo por tocar em última instância em Viamonte, Jesus Viamonte. Segue a equipa de Portugal. Portugal teve bem nas bolas paradas, nomeadamente nos cantos e nos foras, globalmente bem. Foi um dos aspectos onde teve bem, apesar de ter sofrido um golo de um fora, de um contra-ataque de um fora, na maior parte dos processos conseguiu finalizar e ter sucesso. E agora aqui um roubo de bola na primeira linha. Atenção à Venezuela, um remate a valer a defesa de Vítor Hugo. Excelente intervenção do guarda-redes do Sporting Braga, ali uma perda de bola de Portugal em zona proibida, o remate a pertencer a Cabarcas, eis que estava atento o guarda-redes português. Malo na organização, um roubo na primeira linha, Cabarca a ganhar ali o corredor central. Eu penso que ele é canhoto, pelo menos pelo jogo. O Japão deu mais ares de ter o pé dominante, o pé esquerdo. Acaba por rematar com o pé direito. Vítor Hugo muito bem, ali aos 6 metros a manter-se. Não podia ser mais do que aquilo, mas é um erro na construção ofensiva. Estes são sempre lances perigosos nesse aspecto, geram contra-ataques de forma, digamos, de bola, entre aspas, e portanto a Venezuela a ter aqui uma primeira oportunidade. É um aviso para a construção ser com critério de qualidade, que ajuda para libertar. Novamente João Matos de longe a tentar o golo, mas de facto não foi o melhor enquadramento do jogador do Sporting. E também o próprio ficar irritado com estas equipas, não ter dado aquele remate que gostaria, não é? Mas estava longe, não estava fácil de ganhar, não ganhou posição de forma fácil. Mas estas equipas, como digo, estas equipas de segunda linha, do segundo patamar do futsal mundial, ou seja, depois daquelas 10, 12 que estão no primeiro patamar, Brasil, Argentina, Espanha, Rússia, Portugal, Cazaquistão, Irão, ou seja, são ali um conjunto de seleções obviamente mais fortes, mas estão ali no segundo patamar, e no segundo patamar cada vez conhecem mais, cada vez jogam com mais competência, defendem bem, bolas paradas trabalhadas, quer ofensivas, quer defensivas, defendem mais recuado, menos recuado, defenderem recuado, são equipas que ajudam a fechar o corredor central. Não é fácil descobrir vantagens nos últimos 7, 8 metros, por isso a importância de estar na frente do marcador para libertar um pouco esse nível e pôr pressão na questão defensiva do adversário, que é pior em teoria, mas que enquanto o jogo está equilibrado, aproximou-se nos últimos anos deste nível das melhores seleções. É normal que as potências aumentam mais vezes por cima e têm mais capacidade a esse nível, mas aproximam-se. Portanto, se o jogo estiver competitivo, se a equipa que é melhor não conseguir desequilibrar, o jogo pode tornar-se mais complicado, porque a equipa ganha confiança, treinadores cada vez com mais conhecimento e com mais, no fundo, preparados para jogos desta natureza, e é mais difícil nesta fase em que temos ainda menos capacidade de exclusão, mais difícil fazer depressa e bem depressa, e acaba por o jogo estar mais equilibrado, e são de esperar minutos equilibrados ou competitivos a esse nível. Já compete bem, Portugal ainda estará na fase em que está à procura do jogar bem e do competir bem, porque
tem 15 treinos, um jogo. Há jogadores que não jogavam desde maio, portanto, nem sequer o jogar bem ainda está, obviamente, naturalmente, comparativamente trabalhado, e depois o jogar bem e o competir bem vão andando braço dado até ao início do Mundial. Ação à Venezuela, corte da equipa portuguesa, ainda assistência da equipa sul-americana, nota ainda para o facto de termos público nas bancadas do pavilhão polidesportivo de Rio Maior, o que cria naturalmente uma outra atmosfera, este apoio a Portugal. Esta fase de preparação para o Campeonato do Mundo, fazendo naturalmente esse apoio a constante os adeptos portugueses, a equipa comandada por Jorge Brás, posição para a seleção das esquinas, para a Pauleta, este a deixar em Éric Mendonça. Aí está Éric a libertar na ala esquerda, onde se encontra João Matos, devolução Éric Mendonça, ali o apoio de Pauleta, atenção ali à falta. Sim, os jogadores da Venezuela é um aspecto que se calhar vão ter que medir, é fruto também de alguma experiência a esse nível, do medir os seus limites, já que o Japão tiveram um outro lance, não digo fora do limite, mas ali na agressividade, que põem, não digo em risco, mas essa gestão difícil, e a verdade é que isso aconteceu um outro lance no Japão sobre isso, claro, também fruto desta irreverência e de tentarem aproximar-se das potências, é normal por um lado, mas jogadores competitivos, bem trabalhado agora, ganhou ali no corredor central o Cecílio. O Cecílio, a bola depois para a Pauleta, este a deixar em Vítor Hugo, que fez há pouco uma belíssima defesa, remate de Cabarcas, tem zona frontal, mas atento, camisola 16 a conseguir controlar. Sim, já a rotação, ou seja, Portugal tem 13 jogadores de campo, portanto não pode fazer as 3 rotações, fica a sobrar um, eu não sei agora quem é que já ficou de fora na rotação, porque agora já temos o André Coelho, temos o Tiago Brito, Miguel Ângelo, o Cílio, se a memória não me falha, e é capaz de ser o Miguel Ângelo a ficar de fora nesta rotação, portanto vai haver a esse nível, não é matemático, não é aritmético, e portanto Jorge Brás a fazer uma rotação aqui diferente. Aqui também agora os jogadores com conhecimento Benfica, André Coelho, Tiago Brito, Cecílio, Bruno Coelho, ou seja, faz sentido que os treinadores, os selecionadores estão nesta fase e mesmo no geral apostem nos jogadores que têm mais minutos entre eles. O futsal tem essas características e para já a ser evidente. Teve um quarteto inicial, depois um quarteto entre aspas Sporting, agora um quarteto mais com histórico do Benfica, apesar de agora aqui isto é diferente. Já terem, inclusive, assinado pelo Sporting de Braga. Certo, mas que teve minutos de Cílio e também de Tiago Brito, mas tiveram na temporada ao serviço do Benfica, portanto, jogadores que se conhecem muito bem, essas rotinas também importantes que acabam por se espelhar, inclusive na seleção, e que é a reposição para Portugal. Vemos Bruno Coelho a postos, jogador do Nápoles, fora. Praticamente com 10 minutos da primeira parte, 0-0 entre Portugal e Venezuela. Transmissão do Canal 11 deste segundo encontro de preparação da equipa de Jorge Brás, essa fase final do Campeonato do Mundo da Lituânia. Atenção, esta oportunidade para a equipa portuguesa a conseguir controlar Villalobos. Este depois deixar curtinho, acaba por conseguir recuperar Portugal. A abordagem de Fábio Cecílio para Bruno Coelho. Venezuela a manter a defesa na linha do meio campo. Novamente Bruno Coelho, tentar ali o remate, a bola a sair ligeiramente ao lado do poste direito, a baliza defendida por Villalobos. Bruno Coelho, que também teve uma época difícil em França, como sabemos, o francês com uma realidade especial nesse aspecto, instável, e agora aqui mais um lance e novamente para Camarcas. Sim, Camarcas, um pivô. O jogo pivô com o Japão funcionou aqui ao colar com alguma qualidade, quer com o número 3, quer com o número 10, o Wilson França. Realmente foi um dos golos que marcou, porque o segundo gol marcou em 5-4 já nos últimos segundos, o guarda-redes avançado. O golo que marcou foi com o jogo pivô, depois do Japão ter atingido 5 faltas, e portanto o número 10, o Wilson França, a trabalhar bem de pivô, fruto de já na altura o Japão tinha 5 faltas e houve ali uma déficit de agressividade e a descobrir na ala contrária, portanto nesse aspecto tentou combinar algumas vezes no jogo pivô com qualidade. Bom, ainda é uma seleção que se vê com alguma experiência nesse aspecto, mas seja com altos e baixos, não tem ali um patamar de rendimento, não tem picos de talento e vai ter que ser na base do manter qualidade de 40 minutos, porque não tem tanto talento, picos de talento como outras seleções, normal, é assim, mas é com consistência e com organização, e se mantiverem essa consistência podem ser um osso duro de roer, são jogadores rápidos,
tratam bem a bola, pronto, falta já alguma competitividade, algum conhecimento do jogo e alguma experiência, mas isso adquire-se agora com o tempo. Portugal sempre a comandar o jogo, a verdade é essa. Passaram 10 minutos e Portugal por cima, já teve um par de remates e um par de lances perigosos, acabou por não marcar, mas está por cima claramente no jogo e a dominar e a mostrar a sua superioridade. Lá está, descobriu o jogo pivô, a afundar o jogo, a afundar agora foi o Anderson Soares. E aqui temos Tiago Brito em ação, camisola 13, a libertar em Bruno Coelho, este para André Coelho. Aí está André Coelho, um toque curtinho para Tiago Brito, novamente Bruno Coelho. Libertar para André Coelho, mas a bola já estava para lá da lateral. Sim, ali o pé destro não é Venezuela com mais faltas nesta fase do jogo, Pedro, também dado a soltar relativamente a esta primeira parte. Sim, assinaram logo ali faltas, mas entanto a Venezuela baixou, digamos, a agressividade um pouco. Mas esta organização, esta é uma situação que é normal acontecer agora ainda. Esta otimização dos jogadores que estão em campo, ponto 1, e dos jogadores que estão em campo com a lateralidade certa, porque o André Coelho ali está do lado direito, sendo destro, não é a combinação ideal, não é impossível, mas obviamente pode resultar, mas não é ideal, é mais do outro lado. A verdade é que a circulação de bola e a procura de soluções, nomeadamente do terceiro atacante e do quarto atacante, que é uma situação que até deve explorar, porque a Venezuela nesse aspecto tem alguns problemas, mas depois como é que descobre os jogadores mais indicados para a zona do campo onde estão e para potenciar a lateralidade e a combinação depois seguinte e dar seguimento, ainda não acontece tão de forma como deseja. Estranho seria se vamos jogar dia 13 de setembro, portanto ainda falta quase um mês, portanto estranho seria se estivéssemos otimizados agora. É normal que não estejamos, os jogadores, os grupos, até o início do Mundial ainda vamos ter mais 25 treinos, mais N jogos por preparação e portanto grão a grão a equipa vai estar preparada e vão otimizar, mesmo em termos de finalização. É normal que o conforto nessa finalização ainda seja, não desaprenderam obviamente, mas a combinação da velocidade com a questão do gesto, do perceber se há colegas, se não há, todas essas questões não desaprendem, logicamente. Estamos a falar dos melhores jogadores da Europa e do mundo, mas o jogo em si vai traduzindo capacidades a esse nível. Mas para já Portugal, o jogo, digamos, dentro do que era expectável. Portugal dominar, à procura de arranjar soluções ali aos 7, 8 metros, mas a Venezuela a defender bem, concentrados, e portanto é o jogo a tentar descobrir ali uma janela de oportunidade, seja da bola corrida, bola parada, para poder inaugurar o marcador. Bola para Bruno Coelho, este lançar para Tiago Brito, novamente Bruno Coelho para André Coelho, acaba por não ter a melhor recepção, acaba por deixar sair-se pela linha lateral. Posição para a Venezuela, e vemos Bruno Coelho na imagem, uma das grandes referências desta seleção, ele que cumpre a 118ª internacionalização A por Portugal, jogador do Nápoles. Sim, mas dificuldades na organização ofensiva. A Venezuela teve 2 lances, digamos, mais de contra-ataque, roubo de bola. É assim, as equipas inferiores, de alguma maneira, dão mais a bola ao adversário, apostam em ter menos bola, mas as bolas que tenham vantagem, e portanto é um perfil de jogo que é expectável, e caso a Venezuela marque, torna o jogo ainda mais difícil nesse sentido. Se Portugal marcar, abre o jogo e põe mais problemas ao adversário. Esperemos que seja isso que aconteça, para no fundo o jogo ficar mais e agora ali nas substituições a bola estava, o André Coelho a rir-se, tem razão, porque ele recuperou a bola, passou ao jogador que estava ali ao pé dele, mas o jogador que estava ao pé dele estava a parar a substituição e no fundo não ficou com a bola. Já o Miguel Ângelo em campo também. Era o único jogador que faltava nessa tal rotação que falavas há pouco, Pedro. Sim, está ele, passou pelo Benfica, portanto já em ação no conhece passou muitos treinos também com estes jogadores, alguns deles. Aí está Miguel Ângelo, dá para Tiago Brito, vamos conhecer colegas de equipa, nova temporada no Sporting Clube de Braga, a juntar a Fábio Cecílio. Está Tiago Brito na imagem. Claramente, mas pronto, lá está, esta questão do depressa e bem e do depressa e de soluções coletivas grupais, à procura da explosão, estão à procura do conhecimento, estão à procura de perceber cada jogador, cada dupla, cada trio, cada quarteto, conforme esteja em campo este ou aquele quarteto, como é que isso funciona, e portanto essa questão
de jogar com retrovisores, perceber, antecipar, visitar, não ter mais assertividade a esse nível, vai ganhar-se com o tempo e ainda se nota a equipa à procura desses mecanismos. É para isso que servem estes jogos, efetivamente, de preparação, como o nome indica. Segue o Bruno Coelho, atenção Portugal, acaba por conseguir antecipar-se Villalobos a lançar o jogo da Venezuela. Atenção, este tobre Alfredo para a seleção venezuelana. Sim, Alfredo Vidal, talvez o jogador mais em destaque desta ação, conhecido por Chavela, um goleador com muitos golos, já com muita experiência, já jogou no Peru, desde muito novo joga futsal, é talvez o jogador mais em destaque desta equipa da Venezuela, podendo dizer isso, que vale pelo seu todo, mas este Alfredo Vidal, o Chavela, a ser, digamos, talvez o jogador mais, individualmente, mais reconhecido. Já vemos também a ação Bebé, ele que registra hoje 125 internacionalizações. Certo, falámos sobre isso, os guarda-redes. Já muito experiente. Sim, teve no Mundial, fez um último Mundial excelente, 2016, foi um dos jogadores mais em destaque nesse Mundial. Os guarda-redes nestes jogos de preparação jogam habitualmente 13 minutos cada, 13 minutos e pouco, para dar 39-40. Tínhamos falado sobre isso, que se entrou o Vitor Hugo, provavelmente o Edu é que fez o final da primeira parte, o início da segunda, no jogo anterior, seria talvez o Bebé a fazer esse momento, confirma-se, e portanto depois ali aos 7 da segunda parte entrará o Edu, está de aniversário ou por outra, fez ontem 25 anos, e pronto, é a habitual rotatividade dos guarda-redes, que é um aspecto, aliás, e agora aqui vem o Ziki, quase a ganhar a vantagem no jogo pivô, ele realmente é muito interessante, mais passou a Ziki, o Ziki, o jogador mais novo de sempre numa fase final de uma grande competição, a confirmar-se como esperamos, ou seja, aqui no Malzão, agora aqui um fora. O Joel Queiroz foi um dos mais novos no Europeu, quando foi o Europeu 2003, e o Arnaldo no Mundial 2000 também tinha 21 anos e pouco, e o Ziki agora vai fazer 20 anos agora dentro de dias, e realmente é incrível como o Tomás passou e o Ziki há um ano e pouco atrás estavam onde estavam, e agora já com campeões europeus, campeões nacionais, e aqui rumo a uma fase final de um campeonato do mundo, portanto, sem dúvida, incrível como é importante. Isto traduz, reflete. Agora aqui não sei se é possível ouvir o Brás. Vamos escutar as indicações do selecionador nacional. Sim, é canhoto. Vais lá, mas não diz, tu bem por a equipa diz bater nas costas do sabemos o que é o zero. São as indicações de Jorge Brás, Pedro. Sim, inicialmente não consegui ouvir bem o que é que ele estava a falar no início. Agora esta parte final tem a ver com o fora, com o lateral a conter. Assim, ele disse um número que deu o Ricardinho depois a pensar qual era a solução, portanto, vamos ver qual é a solução, mas claramente sinalizou este fora, sendo com mais do que uma variante pelo duplo a perceber, seja interior, seja mais exterior pelo perceber. Vamos ver. Está a reposição para Portugal, Ricardinho, ali o remate de Miguel Ângelo, ação da seleção venezuelana, conseguir controlar a Villalobos, tenta lançar o jogo o adversário de Portugal, mas a pedir desculpa desde logo à equipa, que não foi claramente a melhor opção, do camisola 12 e capitão desta seleção venezuelana, comandada por Freddy Miguel Gonzalez. Posição para Portugal, bola em Passó, está a dar para Ricardinho, a fletir em Miguel Ângelo, vir buscar jogo na zona central, Ricardinho. Está Ricardinho ali pela frente, tem Rafael Morilho. Este é Miguel Ângelo, vai temporizando Portugal, a ter de, acima de tudo, imprimir o ambiente, cobrindo mesmo a seleção no pavilhão polidesportivo de Rio Maior. O segundo de dois encontros de preparação de Portugal aqui em Rio Maior. Rumará a Viseu, onde irá continuar esta preparação para o Campeonato do Mundo. Recorde-se que Portugal irá defrontar Angola, Uzbequistão, Costa Rica e por 2 ocasiões o Paraguai. O jogo frente a Angola está agendado para o próximo dia 26, a próxima quinta-feira, justamente em Viseu. Seca. Aquele video system foi pedido pelo Brás, ou seja, ele no fundo a suspeitar ou ter
poder eventualmente aquele lance ser passível de penalti, o que quer dizer que, não tendo razão, porque o lance não foi revertido, perdeu o challenge da primeira parte. Portanto, agora só na segunda. Como já disse, os árbitros podem ir quantas vezes entenderem, e às vezes e como entenderem, dentro do protocolo, claro. Os treinadores, só uma vez por parte, se tiverem razão, continuam a ter o direito. Neste caso, o Jorge Braz é que pediu. Eu pensei que tivesse sido o árbitro, até eventualmente, por iniciativa deles, a tentar perceber se era esse lance. Sim, foi o que não temos indicação de quem é que pede, mas houve aqui, já recebi informação que foi o Jorge Braz que pediu. Pronto, é um dado novo, é uma aprendizagem também, é uma gestão a esse nível emocional também, porque isto tem paragem, pode significar também uma gestão a esse nível. Os árbitros não vão todos, isto repara, é o dado, digamos, menos positivo, pondo nestes termos, que é, isto nunca foi testado, né? Por exemplo, no futebol, quando até ter sido utilizado oficialmente, houve ali testes, a Holanda testou, portanto, houve ali uma experiência. Neste caso, no futsal, apenas a Espanha, não é? Já com alguns a Espanha testes. Já teve um par de experiências, mas na verdade vai ser uma estreia em tempo real. E portanto, mas pronto, foi o que teve de ser, e como eu digo, há muitos mais prós do que contras. A verdade é que os próprios árbitros, ou seja, nem todos os árbitros poderão eventualmente lidar bem com a questão de ter um lance eventualmente no fundo mal analisado ou confirmado mal analisado, e há árbitros que podem gerir isso de uma forma tranquila, é normal, é o sistema, e há outros que possam eventualmente ficar desconfortáveis, estabilizados com isso. Isso também é um jogo que pode ser gerido pelos treinadores, pelos árbitros a esse nível. Portanto, é um dado novo, é uma aprendizagem para bem do futsal e para bem da verdade esportiva. Isso é o que interessa mais sempre. Para já recorrer-se essa mesma tecnologia neste desafio. Recorde-se que no outro encontro frente ao Japão, este mesmo suporte de vídeo não foi utilizado. Essa vitória portuguesa por 3-2, com golos de Fábio Cílio, Ziki e de Bruno Coelho. Falávamos de Ziki há pouco, ele que vai comemorar 20 anos, bem entendido. Sim. No próximo dia 1 de setembro. E nova pausa técnica, vamos tentar também perceber as indicações de Jorge Braz. Continua a ser o mesmo. Olha, ao perder para o Small fora, atenção à ameaça, vai logo nas horas do caralho, já nos deixa de falar duas vezes. Isso é provocar só aqui a troca, gente, cano no gajo do meio, pelo amor de Deus, tá? E como calma, este gajo que anda agora, quase 15, à segunda ou terceira, vai estar. Últimos 3 minutos desta primeira parte. Jorge Braz também a retificar ali alguns aspectos. Sim, abordou ali a questão defensiva do fora que vai acontecer da Venezuela. Ouvi ali uma palavra interessante, que é a reação. Atenção à reação, porque é um aspecto que ainda ou seja, lá está, na lógica do afinar a máquina. O aspecto da reação a cada gesto, a cada ação, ainda não está otimizada, seja no sentido ofensivo, seja no sentido defensivo. Não sei se foi isso que ele abordou, não sei se foi com esse espírito que ele abordou, mas quero interpretar que foi assim. Inicialmente falou ali uma questão da organização que penso que não sei se foi o jogador ao meio ou se carregou na ala ou se para desmarcar, não consegui perceber bem. Lá está, falta essa questão da explosão, falta essa questão de combinações a 2 e a 3 com mais, digamos, a ganhar vantagem. Não temos ganho muitas vantagens no jogo, é normal, volto a referir, por isso estes jogos, o resultado vai ser sempre à partida equilibrado, vai arrastar-se ali com poucos golos, é normal, faz parte do processo, sem dúvida, como já falaste. Para a semana e até ao europeu, até ao mundial, mais 5 jogos, e pronto, e tudo vai sendo trabalhado, e cada jogador e cada interveniente com o conhecimento específico. Não falámos muito sobre isso, são 16 jogadores aqui a ser utilizados, sendo que no Mundial, apesar da FIFA ter, por causa do Covid, aberto para 16, portanto, como disponíveis, em cada ficha de jogo só podem estar 14. Portanto, o Jorge Braz no Mundial vai ter que tirar sempre 2 jogadores. Se não houver assim constrangimentos ou situações especiais, à partida será um guarda-redes e um jogador de campo. Mas vamos ver. E agora ali... É só mais um rebate da Venezuela. Está ali na quadra com algumas dificuldades o Alfredo Vidal. E depois também algum desentendimento entre Miguel Ângelo e Carlos Sanz. Foi desde logo Ricardinho cernar os ânimos. Temos também ali a ação do capitão venezuelano Villalobos. Já partida interrompida no pavilhão polidesportivo de Rio Maior. Transmissão do Canal 11 deste para já. Portugal 0, Venezuela também 0. Este segundo encontro de preparação
da equipa de Jorge Brás para esse Mundial da Lituânia, que arranca já no próximo dia 12 de setembro e terminará a 3 de outubro. Vemos também já recomposto em termos físicos o Alfredo Vidal, e o cumprimento de Miguel Ângelo. Sim, pronto, os jogos, sendo preparação, não deixam de ser jogos a sério, não há jogos amigáveis. Essa competitividade. Não é por acaso que esse termo deixou de ser utilizado, e bem, na minha opinião, porque um jogo amigável é o que a gente faz, o que nós fazemos ali entre os amigos. Exatamente. Mesmo assim, às vezes são amigáveis, a este nível não há jogos amigáveis, são jogos oficiais, uns de preparação, uns, digamos, a contar para uma competição oficial. Mas isso para dizer que os jogadores acabam por, obviamente isto é sério, dentro de algumas condicionantes é sério, portanto quer outra seleção a trabalhar isso, a colocarem, digamos, a sério o jogo, e é assim que tem que ser. João Matos. Mas a verdade é que mais uma vez uma primeira parte sem golos, para já a primeira parte do Portugal-Japão teve 0-0 ao intervalo, para já faltam 2 minutos, mas pronto, Portugal está a organizar o jogo, está a ganhar confiança na relação com bola, relação com o espaço, mas no fundo depois não traduz muitas oportunidades, que é o que temos ainda a falar, que não era fácil acontecer, e ainda por cima com a Venezuela a defender com linhas baixas, a não dar contra-ataques a Portugal, porque a posse de bola também é feita com organização ao ponto de não dar contra-ataques a Portugal. Portanto, são sempre uma situação difícil. Como digo, se Portugal marcar, o jogo muda de figura a esse nível, e agora há aqui um bom lance da Venezuela. E uma excelente ação de Bebé, que fica magoado a par de Carlos Sanz. Sim, nas costas do João Matos. O João Matos ali, o jogador a surpreender nas costas do João, como de ser atacante. Acaba por ser bastante choque duro entre os dois jogadores, a ficar visivelmente em dificuldades. Bebé. É um jogo de contacto, é inevitável acontecer contactos aqui ou acolá, mas um bom lance a descobrir na ala contrária o jogador nas costas do último defensor, e a resultar um lance com algum perigo. Venezuela, ou seja, estas equipas, ou seja, em termos defensivos, nós falámos, em termos defensivos, em termos de bolas paradas, estão cada vez mais próximos daquilo que são as equipas do primeiro patamar. Aproximam-se. São iguais, mas aproximam-se. E não é por acaso que no Mundial, seguramente que nas finais é o normal, vão estar 4 tubarões, entre aspas. Nos quartos de final também quase certeza, mas aqui ou lá pode haver uma surpresa. Em termos ofensivos, as equipas acabam por ter menos qualidade e menos quantidade do que os tubarões, ou as equipas mais de primeiro patamar. Aqui ou lá, à procura de um tal pico de qualidade que surpreende o adversário, ainda por cima se o jogo estiver ou com o resultado nivelado como está. Mas a diferença onde se nota, lá, Portugal passou por isso há 20 e tal anos, também fez esse trajeto, ou seja, teve que ganhar o aspecto ofensivo. Entrou o Vitor Hugo, porque o guarda-redes foi assistido, o Bebé foi assistido, portanto tem que sempre ser substituído. Que é a reposição que agora vai sair já, exato, porque está ali já a preparar-se para ver a troca. Isto é um aspecto que não era assim, e ainda bem que mudou, muito bem. Esta é uma das medidas que mais aplaudimos. Muitas vezes os guarda-redes, como sabemos, que eram os únicos que, mediante assistência, não saíam. Havia ali situações de quebrar o ritmo e gerir o jogo, e agora têm que sair portanto, isso já limita essa situação. Já o Vitor Hugo a manter-se. Éric Mendonça a libertar para Pani Varela. Sim, esta aceleração, esta capacidade de acelerar e travar o jogo, seja com mais metros, com menos metros, e no fundo desequilibrar, ainda não está claramente tão otimizada, e no fundo depois traduzir desequilíbrios individuais ou coletivos, e isso nota-se que ainda não estamos no ponto, e como digo, ainda bem, por um lado, porque efetivamente não é a altura de estar no ponto ainda nesta fase. Falta muito. Portugal tem mais 5 jogos pela frente antes desse desafio frente à Tailândia, que será o fase de grupos. Portugal que está no grupo C. Sim. Jogo esse que está agendado, como já fizemos referência, para o próximo dia 13 de setembro. Segue a seleção venezuelana nos últimos segundos desta primeira parte em Rio Maior. Jogamos com a Tailândia dia 13, com o Salomão dia 16 e com Marrocos dia 19. Em Kaunas os 2 primeiros, em Claipédos a Venezuela está no grupo da Lituânia, da Costa Rica e do Cazaquistão, e tem aqui um calendário que pode ajudar, porque vai afrontar a primeira Lituânia. À partida a Lituânia perde os 3 jogos, isto dentro do normal da coisa. Se confirmar esta lógica, começa com 3 pontos, e quando vai defrontar a Costa Rica, que joga com o Cazaquistão, que pode até eventualmente não fazer os 3 pontos, vai defrontar a Costa Rica no segundo jogo, previsivelmente com 3 pontos, e a Costa Rica eventualmente com 0,
eventualmente poderá estar aí com na surpresa. Luta, e portanto, puramente considerando também naturalmente. Sim, mas entra, ou seja, faz os jogos com uma abordagem a este nível, à partida, pressupondo a tal lógica, portanto, numa abordagem que joga a seu favor. Vamos ver se depois. Portanto, o normal é a Lituânia ficar em quarto, é das poucas, digamos, Ilhas Salomão e Lituânia são das seleções mais fracas, é daquelas que à partida só uma grande surpresa é que não ficam em quarto lugar. Depois pode haver surpresas e eu acredito que vai haver, e portanto a Venezuela nesse aspecto tem aqui claramente, Cazaquistão é favorito do grupo, mas tem aqui claras possibilidades depois de passar aos oitavos de final. Quando termina a primeira parte no pavilhão polidesportivo de Rio Maior, ao intervalo 0-0 entre Portugal e Venezuela, fazemos uma curta pausa e já regressamos para o segundo tempo. Fica connosco, até já. Favoráveis na preparação, vão chegar últimos. Está a relação direta entre a esse nível, é mínima, vá por nestes termos, claro, mas interessa ganhar, interessa jogar bem, interessa marcar golos, interessa estar melhor, né, obviamente, mas portanto nesse aspecto há que valorizar de forma relativa. Portugal esteve melhor na primeira parte, bola não perto da área dos 6 metros, ou seja, esta fase, como já falámos, não vale a pena insistir, do depressa e bem e do depressa ser mais difícil. No fundo, o jogo depois acaba por jogar-se mais vezes e mais tempo e com mais processos ali naqueles 20 e tal metros que medeiam as áreas. Portanto, é difícil quer uma quer outra equipa aproximarem-se muitas vezes, quer em quantidade, quer em qualidade, dos últimos 6, 7 metros. Portanto, o campo tem 40, descontando esses 12, 13, ficam 26, 27. Portanto, o jogo acaba de desenrolar-se mais nessas zonas. E, portanto, afundar como foi agora, o João Matos ali a bola a fugir, mas é a situação que Portugal não está a conseguir fazer bem, com alguma compreensão, como digo aqui, à mistura, mas estamos a ter mais dificuldades. A Venezuela, pronto, mais passiva, mais defensiva, a linhas mais baixas, apostar em dar a bola ao adversário quase sempre, mais dificuldade em sair a jogar, fruto também da pressão defensiva, porque aí Portugal tem estado benzinho, e portanto a não conseguir ter tanta bola e tanto jogo como teve com o Japão, por exemplo. Um jogo de sinal mais, mas que não é sinal melhor. Batemos também às vezes muito nessa tecla. Portugal está com sinal mais, mas não está com sinal melhor. É a nível da concretização é que tem faltado. Sim, quer em termos de quantidade, quer em termos de qualidade. Se repararmos, houve ali o lance do Ricardinho, houve um outro lance do Ziki. Com o Ziki tivemos bem, curiosamente. O sistema 3-1 até funcionou benzinho. Mas isto, pronto, vamos à procura de minutos. E agora aqui, Ziki conseguir desequilibrar. Mas, e agora, ali, desatenção entre o Mato e o Pani a falarem. Quase que aproveitava Carlos Santos. Sim, o jogador apareceu nas costas. Lá está, o Jornal até falou nisso no último jogo. Estas hesitações são normais, ou seja, quem é que marca, quem é que acompanhava, quem é que não acompanhava, quem é que trocava, quem é que não trocava eventualmente. Pronto, lá está, isto agora depois vai ser analisado, cortado, vídeo, análise. Isto depois, independentemente do jogador, agora foi uma hesitação entre o Matos e o Pani. Amanhã pode ser de outros dois. O importante é que quem estiver amanhã, entre aspas, saber que nessa situação está definido assim ou é melhor esta solução. Faz parte do processo. Como digo, 40 treinos até o início do Mundial, mais de 40 treinos, que é muito. E atenção, agora, Portugal está feito o primeiro por Éric Mendonça. Portugal a inaugurar o ativo no pavilhão polidesportivo de Rio Maior, com o jogador do Sporting a rematar cruzado para o primeiro da seleção da esquina. Sim, a ganhar na ala, aclaramento, conseguir aproximar-se. Este é o segredo. Ele aproximou-se ali dos 7, 8 metros. Quando se aproxima dos 7, 8 metros, fica mais perigoso ele e fica menos suscetível de ter ajuda, que é depois o que acontece, ou seja, quando fazes isto mais atrás, a ajuda pode surgir mais rapidamente. Ali estás mais mesmo no duelo 1 contra 1. E a seguir o guarda-redes, claro. E o Éric muito bem a trabalhar para o pé menos dominante, o pé direito. Nesse aspecto surpreendeu o defensor. E a verdade é que Portugal desbloqueia o jogo com um ataque organizado, bola na ala. Éric muito bem, um jogador competitivo, realmente é um dos jogadores que digamos da geração, podem termos, 25, 26 jogos. Aliás, Portugal é curioso, tem estes 16 estão divididos em 3 patamares até esse nível. Primeiro Ricardinho, Matos, Bruno Coelho, Vitor Hugo, Bebé, o próprio Pani,
Pani menos, mas seja, há ali um Pani menos, portanto um patamar mais velho, menos novos, depois há ali o patamar intermédio, Tiago Brito, Cecílio, André Coelho, Miguel Ângelo, Pani, lá está, mais novos um pouco, internacionalizações médias também, e depois o núcleo do Eric, Paulete, Edu, Afonso, Tomás Passou, Zique, mais novos, nesse aspecto há um equilíbrio interessante. O Eric faz parte deste terceiro lote, digamos, e que, pronto, e que efetivamente já se estreou há 3 anos, mas tem cimentado o seu valor, mesmo em termos das competições nacionais, campeão europeu também, como sabemos, e a verdade é que é um jogador muito competitivo, talhado para estas competições muitas das vezes, e ali a descobrir uma solução individual. Claro que os outros 3 jogadores estão, e agora aqui um bom lance. Grande oportunidade para Pani Varela fazer o 2-0 para Portugal, uma entrada mais forte dos comandados de Jorge Brás neste segundo tempo, e aqui muito próximo uma ação de Pani Varela, e quase que chegava ao empate a Venezuela. Portanto, aqui é um início de segundo tempo bem mais intenso no pavilhão polidesportivo de Ramalhão. Ainda bem, há aqui uma questão que tem a ver com nesta segunda parte, uma questão para cimentarmos. Claramente mais na ala, carregam 3 jogadores na ala contrária e portanto libertam mais o jogador 1 contra 1 de uma forma mais liberta, portanto não tanto a combinar, mas a potenciar tanto a ala em que não está tão carregada de jogadores, e isso tem originado há pouco do Pani e no gol do Eric. Não tinha acontecido na primeira parte, ou seja, mais grupal mais vezes, e portanto se está mais grupal, também estão mais defensores, não é? Está mais grupal ofensivamente, mas também está mais grupal defensivamente. Essa é uma situação que está a acontecer, e outra é o facto de, pelo menos estamos mais agressivos a fazer isto mais perto dos 8, 10 metros, o que aumenta a probabilidade de gerar perigo de uma forma mais premente, digamos. Aqui amarelo para o Viamonte. Jesus Viamonte, a camisola 7 da Venezuela, a ser sancionado com o amarelo na sequência deste lance, portanto bem juizado desde logo pelo árbitro do encontro. Uma falta sobre Tiago Brito, atenção à Venezuela, vai por ali fora Santos para o remate, e a bola vai diretamente para lá da linha de fundo. Tenta a equipa comandada por Fred e Miguel Gonzalez chegar ao golo do empate em Rio Maior. Bebé a deixar para André Coelho. Saída de bola do jogador de Barcelona, este a libertar em Tiago Brito. Vem buscar o jogo Fábio Cecílio. Depois acaba por ser pela lateral. Foi o melhor domínio por parte de Bruno Coelho. Segue a Venezuela. Aí está a cobrir bem o espaço Bruno Coelho. Bola a chegar a Villalobos. Depois, na sequência do lance, não conseguir fazer melhor a Venezuela em termos ofensivos. Bola a sair pela linha de fundo. Reposição para Portugal. Saída de bola de André Coelho. Este a lateralizar em Tiago Brito. Depois tentou que o passe para Bruno Coelho. Estou a não conseguir ligar Portugal. Desta vez o passe surgir por Fábio Cecílio. Víamos há pouco na imagem o selecionador nacional Jorge Brás, ele que ficou agradado do jogo de Portugal frente ao Japão. Tarde da exibição da equipa, da tal evolução que falávamos no lançamento deste jogo. Portugal, recorde-se que venceu por 3-2 a seleção nipónica, com golos de Fábio Cecílio, Ziquité e Bruno Coelho. Um jogo que, na minha opinião, superou até expectativas. O primeiro jogo era normal que houvesse entusiasmo, não a qualidade normal, como falámos, aceitável e compreensível, mas mais entusiasmo. Aliás, não é surpresa isso. Eu estava à espera deste jogo, o segundo, ser, não digo pior, mas diferente a esse nível, porque o primeiro, depois de 3 meses sem jogar, 2, 3 meses, alguns jogadores, é normal que fossem jogar com entusiasmo. Nesse sentido, não significa qualidade, mas significa entusiasmo de volta à competição, e notou-se isso, felicidade por isso. Hoje isso não acontece, já acabou essa expectativa do voltar a competir, e portanto nesse aspecto esperava um jogo menos entusiasmante nesse sentido hoje. Curiosamente tinha falado disso até na quarta-feira e até em conversas, porque era expectável que o jogo fosse nesse aspecto menos entusiasmante hoje, o que está a confirmar-se. Não quer dizer, não tem nada a ver com a qualidade do jogo, não tem nada a ver com isso, e isso está a confirmar-se, essa questão a esse nível. Mas Portugal, pronto, está à procura da sua consistência, ganhar qualidade a esse nível, e portanto aqui a Venezuela, já com o Japão também houve ali umas quesilhas. A Venezuela tem que medir isto de dia melhor, porque no Mundial obviamente interessa competir, interessa ser forte, mas isto depois em termos oficiais, porque os amarelos contam, obviamente
depois suspensão de jogos, com tens amarelos, e a verdade é que, pronto, obviamente tem que ser agressivos, tem que ser aqui amarelo para o Brito, não sei qual foi a razão, se foi ali da Quesilha, se foi de outra situação, mas e agora aqui bem trabalhado. Esse atendimento e atenção à Venezuela, novo remate perigoso, desta vez foi Viamonte, ele que há pouco foi sancionado com o cartão amarelo. Tiago Brito, consequentemente, aqui está mais uma vez a Venezuela próxima do golo. Sim, e canto muito bem o Bebé, portanto a confirmar-se a defesa, bem trabalhado pela Venezuela, realmente, lá está, estes picos de qualidade depois têm influência no jogo, ou seja, a Venezuela sobre os verdes passaram 20 minutos e tiveram pouco volume ofensivo, tiveram pouco volume de situações perigosas, mas acreditam e têm essa capacidade hoje em dia, mais do que tinham há uns 5, 10 anos, de os tais picos de qualidade surpreenderam, mais uma vez, depois traduzem em golo. Se traduzissem em golo aqueles tais picos que já aconteceu 1 ou 2 vezes neste jogo, poderiam estar em vantagem no marcador. Claro que, diz assim, mas fazer isso, a tendência é estar mais perto de ganhar ou de acontecer ou não? Claro que não, tem, obviamente é mais, há uma relação entre a quantidade e a qualidade também. Não é crível que estejam à espera de, bom, vamos fazer isto 1 ou 2 vezes, mesmo que a qualidade seja o mais decisivo e isso acontecer logo a nosso favor. Pronto, é menos possível, tem que haver ali uma base mínima, e é isso que a seleção como a Venezuela estará digamos, tem que ir evoluindo. Para já Portugal, nesse aspecto, melhor do que a Venezuela de forma clara, e está mais uma vez a fazer um jogo dentro deste plano de preparação. Eu acredito, já o Japão surpreendeu, este está mais normal na minha opinião, o jogo com o Japão surpreendeu-me pela positiva até. Este, digamos, está mais normal entre os acertos, os erros e as soluções, está mais, digamos, diria normal. Mas mesmo assim superior à Venezuela, claramente, certo? O Milton Francia tentar o desequilíbrio. Sim, novamente a equipa sul-americana. Atenção a este remate cruzado de Wilmer Cabarcas, ele que esteve em evidência na primeira parte, sendo que os principais lances de maior perigo para a baliza de Portugal, recorde-se, no primeiro tempo, surgiram justamente por este homem, o Cabarcas. Bola reposta pela seleção portuguesa, segue Bebé, a dar para Tiago Brito. Atenção a esta bola para Pauleta, à procura de Pauleta, fortemente pressionado por Teran. Acaba por conseguir controlar a equipa de Jorge Brás. Tiago Brito, zona frontal para o remate e para fora. Passou o perigo para a baliza defendida por Villalobos, mas a seleção portuguesa novamente à procura de mais um gol. Seria o segundo em Rio Maior. Aqui está, remate forte de Tiago Brito em zona frontal. Sim, mas já é vantagem no marcador. Recorde-se que o Japão teve vantagem só nos últimos minutos, quando virou para 3-2, teve antes vantagem 0-1, 1-2, e como eu disse, aqui com a Venezuela isto joga a favor de Portugal claramente, ou seja, há a questão técnico-tática e emocional relacionada com a vantagem no marcador, então em competições internacionais ou jogos internacionais ainda mais isto tem peso. E a verdade é que agora a Venezuela está mais pressionada. Essa gestão emocional e técnico-tática joga a favor da equipa que está em vantagem, ainda por cima sendo a melhor equipa. Uns vezes Portugal consegue aproveitar isso a seu favor, uns vezes a Venezuela muda um pouco o perfil do jogo, sobe as linhas de marcação, fica mais exposta para também eventualmente traduzir diferenças e vantagens para Portugal. Já o Tomás passou em campo, tem um irmão aqui na bancada, curiosamente a ver o jogo, o Bernardo passou. Já mais gente hoje, parece, como sabemos há a limitação e que tem aqui a bancadas mais expostas, diria que acho que são 400 lugares, com este distanciamento como estamos a ver, mas como falámos, é realmente uma mudança pela melhor, depois de 1 ano e meio sem público praticamente. E aqui uma bola ao segundo posto bem metida pelo Bruno Coelho. O Pauleta não acreditou tanto. Aí está Bruno Coelho. Há pouco essa tal vai sair ali pela lateral. Depois segue a equipa portuguesa. Falávamos de Bernardo há pouco, que esteve justamente à conversa aqui no 11, no intervalo desta partida, com a Patrícia Tadeia, que está em Rio Maior. Gêmeo, né? Não é só irmão, é irmão gêmeo. Irmão gêmeo. E dois jogadores com grande potencial, sim. Apesar não só desse aspecto, mas também aqui em evidência na seleção. Dois jovens, mas já com essa aposta de Jorge Brás deles também na convocatória. É importante já naturalmente atuarem a este nível. Sim, mas passou a Ezequiel, sem dúvida, mas passou o Bernardo passou, obviamente. Tem ali ainda por cima, está mais tapado, não é? Na própria posição. Sim, obviamente, o guarda-redes tem sempre essa situação
de constrangimento. Tem o Guita à sua frente, que é só um dos melhores do mundo, e portanto é normal, mas pronto, é um jogador com um futuro brilhante também à sua frente. O Tomás Paço e o Zique beneficiaram, entre aspas, da questão também de como correu digamos, a evolução da época, e foram tendo minutos e foram cimentando a sua qualidade, e efetivamente num ano tiveram uma evolução brutal. E agora aqui era importante, exato. Está Portugal, Tomás tentou dar para Ricardinho, acaba por fazer um corte providencial de Terán e festeja como se um gol da taça. A intensidade deste jogador venezuelano, que evitou 2-0 para a equipa de Jorge Brás. Atenção para Ricardinho, atenção Portugal, remate de Pauleta e não passa nada longe do poste direito da baliza defendida por Villalobos. Aí está a reposição de Ricardinho e Pauleta. 6 metros, ali a defesa zonal por aproximação muitas vezes liberta ali mais esta zona dos 6 metros, e a verdade é que dois bons lances. O primeiro, o Ricardinho estava sozinho, deu para o Tomás Paço, e agora aqui mais um contra-ataque. Está Pauleta para o remate, que oportunidade para Portugal, boa jogada no corredor esquerdo por parte de Ricardinho, deixar ali para a bela recepção. Falta o mesmo golo a Pauleta, mas muito bom gesto. Bom gesto, e agora aqui também um bom desvio, mas um bom contra-ataque. O primeiro contra-ataque, diria, do jogo, com princípio, meio e fim. Não era fácil acontecer, como falámos. A verdade é que há pouco ali hesitação naquele lance, estamos em superioridade numérica. O Ricardinho poderia, com a ameaça do guarda-redes, e agora aqui mais um Bruno Coelho para o remate, está feito o gol de Portugal. 2-0, desta vez foi Tomás Paço, falávamos dele há pouco, Pedro. Eis que a equipa portuguesa faz o segundo golo em Rio Maior. Temos também já em ação Edu, aqui está o trabalho de Bruno Coelho a assistir ali para o segundo poste, o segundo golo de Portugal, o primeiro de Tomás Paço neste desafio. Sim, e a terceira internacionalização. O Tomás Paço é só a terceira internacionalização, para se perceber, a marcar já o primeiro golo, mais um contra-ataque, ou seja, repara que a vantagem no marcador deu logo este desconforto, esta destabilização na organização de jogo da Venezuela, como falámos. Ou seja, é muito importante a equipa que é melhor marcar e estar na frente, porque surgiste de repente. Portugal na primeira parte não teve quase nenhum contra-ataque ou nenhum. Portugal na primeira parte teve dificuldades em criar situações até de vantagem claras, espaço-temporais no jogo, e a verdade é que de repente, salvo seja, em meia dúzia de minutos, foi do Ricardinho que o Tomás Paço depois acaba por decidir mal, mas em vantagem clara numérica. Contra-ataque do Pauleta, contra-ataque agora golo. Pronto, lá está. É a tal vantagem que o golo, marcar um golo, ter vantagem, é muito mais do que isso ainda neste tipo de contexto, e Portugal terá benefício disso e o jogo a seu favor. Vamos ver como é que a Venezuela gera esta questão, se vai arriscar ainda mais ou se espera pelo 5-4 nos últimos minutos. Recorde-se que marcou o 2-2 contra o Japão com guarda-redes avançado nos últimos 2 minutos de jogo, até num lance bem trabalhado, isto é, bem potenciado por até, na minha opinião, um movimento defensivo errado do Japão, mas acabou por potenciar isso bem, o número 11, e agora mais um lance aqui do Ricardinho. Mais uma oportunidade para Portugal, sim, desta vez a levar a melhor Villalobos. Mas pronto, vai continuar a arriscar um pouco mais. Está mais sujeito a sofrer do que até a marcar, diria, ou se vai aguentar e depois apostar no 5-4. Vamos ver. Do lado de Portugal, sim, tem que potenciar isto, esta questão dos jogadores agora venezuelanos estarem mais estabilizados. Tudo o que é timings defensivos e ofensivos vão estar sempre menos calibrados, é assim, faz parte, e portanto esses menos calibrados vão estar mais sujeitos a estarem portanto, desequilibrados, e Portugal pode aproveitar isso. Tem que manter, digamos, a consistência, mas tentar perceber onde é que pode explorar aqui ou lá os jogadores da Venezuela poderem estar mais desconcentrados e, no fundo, a pensar menos na sua baliza, porque estando a perder, têm em mente também a habilidade adversária. A verdade é que a primeira parte tiveram quase sempre em mente a sua baliza, e portanto estão mais concentrados nisso. Aqui, mentalmente, tu libertas-te logo. Para que eu tenho que marcar? Se tenho que marcar do ponto de vista de marcar gol, neste caso, do ponto de vista da organização defensiva, fica a ser mais estabilizado. Vamos ver se Portugal potencia isso. Está Ziquité. Sim, agora com o 3-1, o Ziqui penso que ainda não tinha voltado a jogar, mas pronto, com o Ziqui é claramente 3-1, dar profundidade, essencialmente no corredor central, no corredor direito, sendo o Ziqui canhoto, seja para solução individual, seja para combinar, como está aqui a acontecer, mas pronto, com Ziqui, efetivamente há um Portugal com Ziqui e um Portugal sem Ziqui, isso não há outra forma de abordar esta análise. Ricardinho
deixa em Pauleta. Este a rolar o jogo, só autor do segundo gol de Portugal em Rio Maior. Primeiro foi apontado por Éric Mendonça. Golos que surgiram nesta segunda parte. Atenção, a Ziki para o remate. Encaixa Villa-Lobos. Ziki é uma das situações que, sem dúvida, ganhou conforto nesta descobrir a finalização. Ele, por vezes, evoluiu muito a este nível. Evoluiu muito em muitos níveis, mas a este nível, então, que é um nível difícil, não é? Ganhar conforto na finalização, perceber o timing da finalização. Na minha opinião, é um aspecto que ele ganhou ainda mais, digamos, conforto e consistência a esse nível. Segue a Venezuela, a liberação de Ricardinho, ainda Ziki, acaba por conseguir fazer a cobertura. O Carlos Santos defende muito bem para um pivô, muitas vezes se não acontece ele defende muito bem. Depois a saída de Edu. Sim, já falaste, falar também dele. Sim. Segue Ziki, tem ali a Pauleta na área. Surge também a Tomás Passou, acaba por sair pelo lateral. Conhecem-se muito bem já, desde pequenos que jogam juntos. E mesmo em termos de seleção, isto é também um aspecto, não falámos sobre isso, não temos tempo de falar de tudo, mas a questão destes jogadores depois terem informação, repara, mesmo em termos de seleção sub-21, este grupo tem 9 jogadores que foram internacionais sub-21 e há 3 que até foram internacionais de formação. Isto traz digamos, uma bagagem, não é? Um conhecimento acumulado, a tal experiência que não tem a ver com a idade, que não tem a ver com a idade, só, e que chegam a este patamar de que um fora parecido com o que deu o segundo golo, mas chegam a este patamar enquadrados, obviamente numa seleção A que tem um nível competitivo e um enquadramento diferente, mas chegam muito mais preparados. Isto hoje em dia, uns jogadores como o Ziki, Tomás Passo e outros que tiveram, portanto, mesmo nos colões de formação a nível nacional, com a evolução que teve, estes jogadores realmente, hoje em dia um jogador de topo de 20, 21 anos, 22 anos, chega a este 23 com jogos quer nacionais, quer internacionais, num patamar completamente diferente do que era há 10, 15 anos atrás, sem dúvida. Posição para Ricardinho, atenção, a Tomás passou no remate, acaba por não conseguir o melhor enquadramento a esse nível, ela acaba por sair pela linha de fundo. O guarda-redes da Venezuela penso que ainda não saiu, não é? Penso que ainda não sim. Temos o número 20, o Freddy, que joga em Portugal já há alguns anos, chegou penso que há uns 4, 5 anos, 2, 3, 4, 5 anos, até numa lógica até de alguma situação social, mas acaba por jogar, já passou pelo Rio Latidos, pelo PVN, pelo Belenenses, Macedense agora, eventualmente, portanto joga em Portugal, é um facto. Joga em Macedo de Cavaleiros, este jogador venezuelano, camisola número 20, já ainda não atuou na partida. Isto é Villa-Lobos. É o capitão. Deixar para Sanz. Pressão intensa de Portugal por Tomás Passou. Posição para a Venezuela de Freddy Miguel Gonzalez. Equipa que vai estar no Campeonato do Mundo, tal como Portugal. No Grupo A estarão as seleções de Venezuela, Costa Rica, Cazaquistão e Lituânia. Já Portugal está inserido no Grupo C com Tailândia, Ilhas Salomão e Marrocos. Seleção das Esquinas que se estreia esse Campeonato do Mundo no dia 13 de setembro frente à Tailândia, depois defronta as Ilhas Salomão no dia 16 e Marrocos no dia 19. Ataca Portugal por Ziquité. Está Ziki pressionado por 2 adversários. Sim, mas ganha fora. Com muita qualidade. Isto ganha um fora, não é pouco. Parece pouco. E perante ali a tal pressão exercida pelos dois venezuelanos. Certo, mas quando tu jogas com o Ziki, neste caso o pivô, obviamente a primeira solução não é esta, não é ganhar fora. Seguimento, e seja com finalização do Ziki, seja depois de combinação, esse é o objetivo, digamos, máximo. Se der golo ou finalização, melhor golo. Finalização e golo, melhor. Mas, evidentemente, o ganhar o fora não é um objetivo secundário, mas é um objetivo importante, porque, efetivamente, depois segues e consegues transformar, digamos, a profundidade num fora ou num canto, que depois, obviamente, à partida traduzir-se-á em lance de potencial perigo. E aqui, novamente, Ziki a tentar a sorte e o golo, mais do que tudo. Mas tinha ali pela frente o Carlos Santos. Recorde-se que Portugal irá defrontar Angola no próximo dia 26, na próxima quinta-feira em Viseu. Mais um encontro de preparação da equipa comandada por Jorge Brás. Defrontou há 2 dias o Japão, com esse triunfo por 3-2. E depois, para além do desafio frente a Angola, irá medir forças com o Uzbequistão, com a Costa Rica e 2 jogos com o Paraguai, antes dessa fase final
do Mundial, que arranca no dia 12 de setembro e termina no dia 3 de outubro. Temos 7 minutos desta segunda parte. Portugal vai vencendo por 2-0 com golos de Éric Mendonça e Tomás Passó. Temos também Ricardinho à conversa com Carlos Sanz e uma panorâmica, uma imagem dos adeptos presentes no pavilhão polidesportivo de Rio Maior. Este é Villalobos, capitão venezuelano. Há pouco apelados dos adeptos portugueses, de incentivo mais do que tudo para Ziquité, que acaba por sair com algumas dificuldades. Reposição para Miguel Ângelo. Este a dar para... O Cruzeiro de Portugal ainda não fez faltas nesta segunda parte. Aliás, uma falta apenas em 13 minutos, quase. Ataca a equipa portuguesa, para já construir mais segura nesse critério. A tentar perceber, ou seja, o normal é uma equipa que está em desvantagem ficar, digamos, mais aberta em termos defensivos, mais individualizado, menos ajudas e, portanto, mais espaço entre os jogadores. É a questão individual, ou seja, isso pode potenciar das duas uma, ou o jogo entre linhas, o jogo de apoio interior, porque há mais espaço os jogadores, e pode potenciar também a questão do conseguir ser mais forte que o seu defensor direto, seja em combinação direta, seja em combinação indireta, porque isso está mais marcado. Se está mais marcado, portanto, a questão do duelo individual pode ser mais forte do que o teu defensor, e aí traduzir-se em vantagem. Às vezes, se Portugal está a ler no sentido de perceber se isso é assim, ou seja, será que se eu alargar o jogo, a seleção da Venezuela vai atrás e, portanto, permite espaço entre os jogadores e poder jogar o jogo interior, ou tem uma paralela curta, ou nas costas, porque tem mais espaço entre jogadores, e o jogo o futsal é um jogo também de conquista de espaços, ou então eles continuam a ajudar um pouco e têm que mudar o jogo. Vamos ver, isso depois faz parte do gato e do rato das duas equipas. Segue a Venezuela por Teran. Este a dar para Carlos Sanz. Tem ali a pressão forte exercida por Éric Mendonça. Não foi o Sanz, mas sim o Cabarcas. Está ele na imagem. Éric, eu considero que é um dos jogadores, digamos, que tem versatilidade. Ou seja, eu diria que este grupo de 13 jogadores de campo, 3 guarda-redes, claro que são 3 guarda-redes, obviamente, com posições específicas, mas há jogadores mais, digamos, especialistas, ou seja, o João Matos, o André Coelho, o Zic, obviamente, pivô, o Tiago Brito, o Paulete, o Pani, o Miguel Ângelo, o Sal, são alas, digamos, mais especialistas, neste termo, sendo que os jogadores de futsal hoje em dia, como sabemos, têm que cumprir as tarefas todas, digamos, do jogo, mas depois há os jogadores assim um pouco mais versáteis, o Bruno Coelho, o Universal, o Ricardinho, a ala organizador, o Éric, tanto pode fazer de fixo, como pode fazer agora, tanto pode marcar o fixo, como pode até jogar pivô. O Cecílio também é um jogador que tanto pode fazer ala, como pode fazer pivô ou ala pivô. O Afonso, o Tomás Passó também nessa, digamos, com mais valências a esse nível. Portanto, eu diria, dentro daquilo que é os jogadores terem que estar prontos para tudo, e a posição é que determina a função em campo, onde eles estejam colocados. A verdade é que há jogadores mais especialistas e outros mais versáteis. O Éric é um deles, realmente vimos. O Éric marcou um golo, fez ali trabalho de ala e agora estava ali a fazer trabalho de fixo. E a esse nível, os jogadores são... O Éric é um daqueles que eu portanto, identifico como mais versátil, por nestes termos. Já a partida interrompida em Rio Maior. Sim. Vemos Edu em ação. Portugal já esteve na baliza de hoje Bebé e também de Vítor Hugo. Se preferir ao contrário, uma vez que Vítor Hugo fez parte do 5 inicial. Essa tal rotação promovida por Jorge Brás. Estes jogos de preparação. Esse é um dado, falámos nisso na quarta-feira, penso que não falamos hoje, é um dado que eu vou seguir com atenção, ou seja, qual vai ser o guarda-redes que vai jogar o primeiro jogo. É um dado... Há jogadores de campo, complicada, se me disseres assim, para adivinhar um 5 inicial no primeiro jogo, se calhar o Ricardinho vai estar de certeza, ou seja, os jogadores são mais candidatos. O guarda-redes neste momento, qual vai ser o guarda-redes que vai estar no 5 inicial no primeiro jogo? Ou seja, faltam muitos treinos, faltam muitos jogos, vai ser um aspecto interessante para acompanhar e para perceber qual é a decisão do Jorge Brás para o jogo com a Tailândia. Vemos Milton Francia na imagem. Sim, eu vou ali, estão a acalmar, digamos, as hostes. Ele foi há pouco sancionado com o cartão amarelo. É o segundo para jogador da Venezuela. O primeiro foi para Jesus Viamonte. Ali o público ainda um pouco... Também está a aprender a ser público outra vez, também não é? É verdade. Depois de tanto jogadores, tempo fora
Estamos aqui a falar de jogadores que não jogavam há 2 meses e meio, 3 e têm que reaprender um pouco agora, né? A dinâmica da bancada, não é? Apoio, exatamente. Mas isto é logo um jogo melhor, isso não há dúvida. Isto é desporto. Tivemos agora um exemplo nesse aspecto negativo, nesse sentido da análise, não alongando muito, que é os Jogos Olímpicos sem público, que foi uma coisa a esse nível. É esse nível triste de ver. O resto depois tudo foi, digamos, mais normal, mas aqui o futsal neste caso, público, bancada, apoio, isto é um desporto mais completo, isso ainda bem para todos. Está a Venezuela por Milton Francia. Eu diria que agora, só para lançar esta questão, Rafa, da questão do guarda-redes avançado, vamos seguir com atenção, perceber se a Venezuela, quando é que finalmente jogar com o guarda-redes avançado. Atenção ao Bruno Coelho no remate, que oportunidade para o terceiro gol de Portugal. Remate muito forte do camisola 7 portuguesa. Está a jogada de Pani Varela ali de primeira, a tirar ligeiramente ao lado do poste esquerda, a baliza defendida por Villalobos. A bola, no entanto, ainda tocou no jogador venezuelano. Portanto, pontapé de canto para a seleção portuguesa. Bruno Coelho a levantar. A bola sofre ali um desvio no adversário. Posição para a equipa portuguesa. Hoje tivemos, em relação ao jogo de quarta-feira, também os jogos são todos diferentes, os adversários são diferentes, as combinações são diferentes, mas em termos de bola corrida, penso que tivemos melhor do que na quarta-feira, um pouco melhor, menos hesitantes, também tivemos mais bola, a Venezuela deu-nos bola, não pressionou quase nunca em termos defensivos, mas conseguimos organizar contra-ataque, tentar arranjar soluções. De bola corrida tivemos melhor do que quarta-feira. Nas bolas paradas penso que não tivemos a bola, na quarta-feira tivemos bem, hoje várias vezes não conseguimos rematar, penso que nesse aspecto não foi tão positivo, mas pronto, lá está, faz parte do processo. Agora voltamos a jogar dia 26, os jogos vão ser todos transmitidos aqui no Canal 11, preparação, portanto vamos jogar dia 26 com Angola. Depois o Uzbequistão, Costa Rica e Paraguai 2 vezes, e seleções que vão estar no Mundial todas, Angola, diga-se, nossos, digamos, amigos, mas seleções bem escolhidas, porque Portugal joga mais vezes com seleções europeias, como sabemos, vai defrontar no Mundial, não vai defrontar nenhuma seleção europeia, porque isso também faz parte da gestão geográfica dos grupos, do sorteio, e portanto é uma maneira de também estarmos mais preparados para este tipo de futsal que não defrontamos tantas vezes. E portanto, dia 26 temos o jogo com Angola, jogos todos aqui no Canal 11, para voltar aqui em grande o futsal ao canal, e vamos seguir atentamente esta preparação mundial, que vai ser realmente também muito interessante de seguir. Rumo de Rio Maior para Viseu, cidade que irá acolher os próximos jogos da equipa das esquinas. Aí está André Coelho para Edu. Rotação para André Coelho. De Portugal, nestes minutos agora, diria, até mais do que marcar, é importante marcar, mas nestes minutos agora, mais importante do que marcar, diria, é não sofrer nenhum golo. É sempre positivo, de alguma maneira almofada o aspecto defensivo, mesmo que seja indiretamente, ou seja, para todos os efeitos, defendemos bem, a equipa defendeu bem. Claro que às vezes depende também do mérito do adversário, mas para todos os efeitos, quando um jogo acaba sem golos sofridos, não há dúvidas que defenderam globalmente bem. Isso é logo um indicador positivo para o processo. Está aquela ação de há pouco, faltosa do jogador venezuelano, livre para Portugal. Aí está a postos André Coelho. Vai ganhando o balanço André Coelho, jogador do Barcelona. E Eduardo Coelho também preparar-se para o Mundial, já falámos, né? Lá junto há aqui o Ruben e o Filipe, porque foram para a Champions, a apitar a Champions. O Ruben Santos, o irmão do Cristiano, e o Filipe Duarte. Atenção, este livre para André Coelho. Dar para Pani Varela. Acaba por controlar a Carlos Santos. Posição para a Venezuela. Últimos 3 minutos deste desafio, mais uns segundinhos. No pavilhão poliesportivo de Rio Maior. Sem guarda-redes avançado da Venezuela. Já permanecendo com não sei, no jogo com o Japão, mesmo estando a perder 2-1 desde o final da primeira parte, só jogaram o guarda-redes avançado cerca de 2 minutos. E acabaram, como digo, por marcar depois o 2-2 nos últimos segundos. Aqui para já, não sei se não conseguimos ver o banco, se há ali movimentação já para trabalhar o guarda-redes avançado, mas faz sentido fazê-lo, pelo menos. Já vemos ali o jogador. O número, penso que era o número 4 que jogou no jogo com o Japão. Vemos há pouco o Terano. Penso que foi ele que jogou no... Ele fez uma boa exibição. Totalmente. Tanto, mas a Venezuela a todo momento vai ter aqui o 5-4. Vamos ver se o normal é entrar em jogadores diferentes. Matos, Pani,
Eric, portanto, são jogadores que habitualmente defendem o 4-5, digamos, João Matos na última linha. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Já a falta está caído ali na quadra Fábio Cecílio, jogador que assinou recentemente pelo Sporting Clube de Braga. Sim. E aqui é livre para a seleção. Afinal marcou a Venezuela. Exato. Tinha ficado com outra sensação. Também eu mas certo é que o árbitro do desafio, Eduardo Coelho, assinalou mesmo livre para a equipa da Venezuela, depois daquela tal falta de Fábio Cecílio. O guarda-redes avançado da Venezuela. É bom para treinar, para Portugal também treinar isto. Não sei se vai ter a oportunidade de fazer, neste caso, o guarda-redes avançado de Portugal nestes jogos. Para alguns minutos com o Japão e alguns minutos com a Venezuela a defender 5-4. Temos ali Eric, Bruno Coelho, João Matos e Ricardinho, a não ser o Pani, a ser João Matos, é o comandante deste 4-5, digamos. Mas é bom, o Jorge Brás disse que não tinham treinado ainda antes do jogo com o Japão o 4-5 defensivo, pelo menos abordado isso de uma forma muito concreta em termos de treino, em termos de processo. Disse que só tinha abordado o 5-4 ofensivo, mas estes jogadores conhecem, aliás, não é por acaso que estão estes jogadores mais experientes, e portanto Ricardinho, Bruno Coelho, João Matos já fizeram muitos minutos 4-5 na seleção e portanto conhecem bem o processo, conhecem bem o modelo de abordagem desta situação. Mas também Jorge Brás há pouco a intensificar também esse aspecto para com os jogadores, de mais intensidade para estes últimos 2 minutos da partida no Polidesportivo de Rio Maior. Segundo encontro de preparação da seleção portuguesa rumo ao Campeonato do Mundo. Se é o guarda-redes, digamos, o guarda-redes normal. O Villalobos, está lá o Teran a assumir essa função de guarda-redes avançado. Sim, acho que ainda não trocou, não consigo perceber, mas acho que ainda não tinha trocado. Porque ainda estava lá. Certo. Aí está João Matos. Segue Batos, libertar para Bruno Coelho. Rotação para Ricardinho. Momento a fletir em Bruno Coelho. Este no passe para Edu. Ali fortemente pressionado por Wilson Francia. Este é Ricardinho. Atenção Portugal. Que belo pormenor de Ricardinho à entrada da área. Ainda a insistência da equipa portuguesa. Recuperação da Venezuela. Tenta já partir para a contraofensiva. Atenção a esta oportunidade para a formação venezuelana. Acaba por Edu ter ali um papel absolutamente fundamental e evitar o primeiro gol da equipa visitante. Sim, ali pareceu-me falta no ataque antes a favor de Portugal. Não foi assinalada. Depois o contra-ataque acaba por ser em vantagem numérica. Acima de 3 corredores preenchidos. E o Edu muito bem a defender. Está a reposição para a Venezuela. Último minuto e meio. Não treinámos muitos cantos e foras defensivos. A Venezuela também não teve muitos. Portanto, foi um jogo que, nesse aspecto de perfil de treino diferente. Vamos ver agora aqui 1-2-2 aberto, a entrada no meio. Portugal, obviamente, se a bola está na ala, é mais 2. E agora a oportunidade para o gol da Venezuela. E está feito a reduzir a desvantagem por Jesus Viamonte. E falávamos também de Pedro. Portugal na tentativa de não sofrer qualquer gol neste jogo. Eis que acaba por reduzir a equipa de Freddy Miguel Gonzalez na sequência deste lance. Está ali ao segundo poste a finalizar com sucesso o Viamonte. Sim, 2 jogadores a aparecer na ala contrária, não fecharam. O Portugal não fechou bem o lado contrário, permitiu que aparecessem 2 jogadores, 2 soluções e acaba por a Venezuela marcar outra vez em 5-4. Em 3 golos que marcou nestes 2 jogos, 2 foram 5-4. Ali a explorar bem, houve ali atraso na cobrir o lado contrário, a bola de um lado para o segundo poste e depois apareceu um jogador sozinho que desviou e o Edu não tem hipótese, portanto ali tem que fechar mais o meio mais rapidamente. João Matos, Ricardinho. E falta 1 minuto. A verdade é que ainda falta 1 minuto. E a seleção Venezuela está na luta pelo empate. Portugal que chegou a estar a vencer por 2-0. Golos de Eric e de Tomás Passó. Por o 5-4 novamente. Tem aqui uma oportunidade ainda de empatar. Últimos segundos frenéticos, diria intensos, no pavilhão Polidesportivo de Rio Maior. Ataca a Venezuela. Tem que construir com critério por Wilson Francia. Este a dar para Teran. Lateraliza em Alfredo Vidal. Seguir depois no camisola 10 Wilson Francia, Teran. E 5 na ala esquerda. Carregaram todos na ala esquerda. Curiosamente agora já saiu. Portugal organizado.
Acredito que ainda vai ter mais um remate, pelo menos, por parte da Venezuela. Segue a equipa venezuelana por Morillo. Aí está Morillo, atenção, este remate perigoso, que bela defesa de Edu. Grande defesa. Grande intervenção do camisola de Portugal, Pedro. É um belo remate de Alfredo Vidal, um dos jogadores que destacaste durante esta transmissão. E depois a bola a chegar ao guarda-redes português, na sequência daquela parada. Atenção a Ricardinho, recuperação da equipa venezuelana. Atenção a este remate, a bola vai diretamente para fora. Pede calma aos jogadores portugueses. Jorge Brás. Jogo mais descontrolado, não está o jogo, não está jogo. Outro como mudou a figura. Não está a jogo a gosto do treinador. Quando vemos imagens do Estádio Municipal de Faf, vamos acompanhar daqui a pouco entre Faf e Sporting Clube Braga B da Liga 3. Vemos também os traços sonoros, apito final da partida, vitória de Portugal por 2-1 à frente à seleção venezuelana neste segundo jogo de preparação para o Mundial da Lituânia. Marcaram para a equipa portuguesa Éric Mendonça e Tomás Passó. Já para a seleção venezuelana fez o golo Viamonte. Portugal